Paz do Senhor, meus irmãos, quero neste momento agradecer, a Deus primeiramente por nos conceder este momento em de refletir um pouco na sua palavra e poder transmitir uma mensagem assim para a igreja, e agradecer ao pastor, que nos confiou essa oportunidade de neste dia trazer uma mensagem para os irmãos. E o título da nossa mensagem é Acalmando Tempestades, Ela está lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 39, e ele nos fala assim: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Meditando nessa mensagem, nessa palavra, eu assisti um documentário chamado Pesca Extrema. E nesse documentário ele conta a história de uns pescadores que se aventuram no mar para poder assim obter o seu sustento. E um dos episódios eles foram acometidos por uma grande tempestade. E em meio aos ventos fortes, em meio às ondas que chegavam a cobrir o barco, eles continuavam lutando ali para poder fazer suas atividades e ao mesmo tempo conseguir manobrar aquele barco. O capitão ficava numa torre, naquele barco, e aí ficava orientando os seus tripulantes como desenvolver suas atividades, como poder realizar os seus trabalhos de forma que conseguissem manter o barco seguro e conseguir navegar. Em um determinado momento, uma onda apareceu de repente que inundou todo o convés daquela embarcação. E o capitão ele ficou um pouco desesperado, sem conseguir ver seus tripulantes, porque a quantidade de água que entrou naquele convés foi tanta que ele ficou com medo de ter acontecido alguma coisa com seus tripulantes e ter danificado o navio. E aí eu meditava nessa parte de Marcos, que também fala de uma tempestade, que os discípulos, embora também homens experientes, que já eram pescadores, que já tinham várias vezes feito aquele serviço, naquele bar, andado de barco naquele mar, e eles agora se veem também diante de uma tempestade, que eles não conseguiam controlar, que eles não conseguiam guiar o barco, e aí eles vêm e entram em contato com Jesus, vão acordar o mestre que está dormindo calmamente, E aqui no versículo 32 diz: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Então são duas situações bem parecidas. E meditando nessas duas situações, gostaria de comentar dois pontos com a igreja. O primeiro ponto é que, embora aqueles marinheiros eles estivessem em meio a uma tempestade, eles continuavam trabalhando, eles continuavam tentando conduzir aquele barco da melhor forma possível, e eles continuavam tentando cumprir as suas metas. E para a igreja eu digo que nós devemos continuar glorificando, exaltando e adorando ao Senhor, mesmo em meio às tempestades. Quando as tempestades elas se levantam, nós não podemos ficar parados em um canto esperando as águas se acalmarem, esperando os ventos pararem de ter sua força. Nós precisamos se manter firmes, louvando, glorificando e adorando ao Senhor, continuando a fazer a obra. Nós mesmo no meio dos vendavais, nós precisamos insistir para que a obra do Senhor ela seja feita, ela seja completa. As dificuldades elas sempre vão aparecer, mas nós devemos lembrar que Jesus ainda está no nosso barco. Aqueles marinheiros eles tentaram de todas as formas, guiar aquele barco, cumprir suas metas, e as nossas metas, o que nós vamos alcançar diante do Senhor é maior do que prata, é maior do que ouro.
Então nós temos a convicção que Deus ele está conosco, né? Então em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós precisamos continuar adorando e glorificar o Senhor, confiando que o nosso Deus ele pode fazer todas as coisas. Em Atos 16 e 25, uma história bem conhecida da igreja, né, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então a gente verifica que Paulo, em meio àquela situação, Paulo e Silas que eles se encontravam, né, diante das dificuldades que eles estavam ali passando, eles continuaram louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E isso foi a causa deles conseguirem um milagre, de serem libertos, de serem soltos dos seus grilhões, porque surgiam as tempestades das prisões, mas louvando e glorificando a Deus, eles obteram a vitória. Uma outra situação, né, que eu queria passar para os irmãos é que o nosso capitão, o Senhor Jesus, ele tem todo o poder para nos guiar, por maior que sejam as tempestades e os vendavais que apareçam em nossa vida. Naquele documentário, quando surgiu uma onda que invadiu a embarcação, o capitão deles começou a se preocupar, porque eles não conseguiam visualizar o que estava acontecendo naquele convés. Ele olhava, procurava ver como estava a sua tripulação, procurava ver se aconteceu alguma coisa naquele barco que poderia ali causar algum prejuízo para eles. Mas conosco é diferente, né? A Bíblia nos ensina que Cristo é o Senhor dos senhores, né? Cristo, ele venceu, como está escrito lá em Apocalipse. João, ele se encontrava num momento ali que chorava muito e não sabia, né, se os planos de Deus iam ser cumpridos para nossas vidas, para termos o direito da nossa salvação. E aí ele começa ali a chorar diante da presença daquele anjo. E aí a palavra diz assim, Apocalipse 4 e 5: eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E esse é o nosso capitão, meus irmãos. Aquele homem que estava naquele barco, ele não conseguia ver além daquelas águas. Ele não conseguia ver além daquela situação, né, que para ele era de desespero. Mas quando nós temos Cristo em nosso barco, nós podemos acreditar que assim como ele venceu, nós também venceremos. As lutas que possam passar, que possamos enfrentar, o Senhor ele sempre vai estar conosco para poder nos guiar, para poder nos fortalecer. Não importa as águas que venham nos enfrentar, Cristo sempre vai estar nos observando. Em Salmo 139, a palavra de Deus diz assim: o Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Então, o nosso Senhor, né, em meio às lutas que possam aparecer,
e as dificuldades que possam surgir, Ele está pronto para nos contemplar e nos ajudar. Como diz aqui, né? Se eu subir as águas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então, que nós possamos confiar que o nosso Deus, em meio às ondas, em meio aos vendavais, Ele está pronto para nos socorrer, né? A palavra de Deus, ela nos garante que nós somos mais que vencedores, porque cremos no Senhor Jesus. João, ele se confortou naquele momento porque, como o anjo falou, ele venceu. Por maior que sejam as dificuldades que possam aparecer em nossas vidas, ele venceu, né? Por maior que sejam as ondas que possam abater, cometer o nosso barco, ele venceu. E ele venceu para nos dar a vitória juntamente com ele, né? Então, enquanto aquele capitão daquele barco se desesperou, enquanto o capitão daquele barco ele não contemplava mais os seus tripulantes, o nosso Senhor Jesus, ele está lá no céu nos contemplando. Por mais que as ondas te cubram, ele vai continuar te olhando. Por mais que você se sinta sem forças, ele vai estar lá te fortalecendo, né? O Senhor, ele vai estar sempre disponível para, na hora que o filho seu pedir socorro, o guarda de Israel, ele está pronto para batalhar por nós. A palavra de Deus, ela nos deixa claro, meus irmãos, não há nada, né? Paulo já dizia, quem nos separará do amor de Deus? Então, se a própria palavra nos garante que por maiores que sejam as dificuldades, o Senhor estará sempre conosco, então quem impedirá a nossa caminhada? Precisamos apenas colocar nossas forças, colocar nossa mão na presença e na vontade de Deus. Cristo, ele não se abala com os problemas, com as ondas que possam aparecer de forma súbita, porque nada é oculto ao nosso Senhor. Tudo que vai acontecer, ele já tem conhecimento, né? Ele é onipresente, ele é onisciente. Aquele capitão, a onda surgiu repentinamente e ele não teve tempo de agir para poder ajudar os seus tripulantes. Mas o nosso Senhor, ele sabe antes mesmo que as coisas possam acontecer, o que vai passar na tua vida. Ele age calmamente, ele não se desespera, ele sabe o caminho, né? Ele conhece as tuas palavras. Então não desista, tenha fé no Senhor, coloque sua fé, né? Coloque sua vida inteiramente nas mãos de Cristo e Ele cuidará de tudo que acontecer com você. Então as tempestades, ela vem para podermos estarmos aprimorados na presença do Senhor. Aqueles marinheiros eram homens experientes, já tinham passado por muitas outras situações, mas em um momento, né, de descuido, aconteceu algo que eles não esperavam. E às vezes é assim que acontece em nossas vidas. Uma situação que não esperamos, uma situação de dificuldade que nós não prevemos, mas tenha confiança que o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Aquilo que você não puder fazer, o Senhor, Ele faz, né? Então, que possamos cada dia confiarmos mais e mais na palavra, confiarmos mais e mais no Senhor que nós servimos, porque Ele tem cuidado de vós. E mesmo que as ondas apareçam, tenha fé que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para acalmar o mar, calar o vento e fazer bonança no teu barco, né? Ele tem poder para agir com autoridade, porque em situações difíceis, por exemplo, como aconteceu na vida de Lázaro, né? Lázaro foi acometido por uma das piores tempestades, que foi a morte física. E suas irmãs estavam ali chorando, né? Comentavam, Cristo, se tu tivesse chegado antes, né? Se tu tivesse chegado aqui, meu irmão não teria morrido. E nessa situação muitas pessoas dizem, eu há jeito para tudo, só não há jeito para a morte. Mas pela palavra de Deus nós cremos
que até mesmo o filho dele, na morte, pode acontecer um milagre. Quanto mais nas situações, sim, da vida, do dia a dia, o Senhor ele tem poder, assim como ele ressuscitou Lázaro, de ressuscitar os sonhos, de ressuscitar os teus planos, mesmo em meio à tempestade que possa aparecer na tua vida. Então confia no Senhor, né? Faz como Paulo falou para aquele carcereiro, né? Que ele pergunta ali: o que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Foi a mesma resposta que Cristo ele deu para aqueles discípulos quando acordaram lá desesperados, né? O Senhor dormindo calmamente naquele barco porque ele tinha certeza que nada aconteceria com os seus. Ele levanta homens de pequena fé, porque muitas vezes o que nos falta é fé, confiança no Senhor, que ele vai responder às nossas orações, né? Então o Senhor ele nos garante, né? Homens de pequena fé. E aí o Senhor levanta, como diz no versículo 39, né? Repreende o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. E aí os discípulos no 40 diz: então pergunta os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que cuida de nossas vidas, né? Então, precisamos cada vez mais, mesmo nas situações de dificuldade, de bonança, continuar engrandecendo, continuar louvando ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então, que possamos sempre meditar, meus irmãos, nesses dois pontos que eu gostaria de que os irmãos tenham compreendido. Em meio à tempestade, não pare, continue louvando, glorificando, adorando ao Senhor, buscando a sua presença. A vida continua, nós precisamos continuar engrandecendo aquele que cuida de nossas vidas. E a segunda coisa, as situações da vida, o que aparecer, né, qual a tempestade que surgir, o nosso Senhor ele está pronto, vigilante e nos guardando de todo mal. Aquele capitão ele se desesperou, mas o seu capitão ele não se desespera. Aquele capitão ele se preocupou, mas o seu capitão, Jesus Cristo, ele não se preocupa, porque ele sabe que com ele a vitória é certa, porque ele já venceu. Então, confie no Senhor, né? Continue louvando e glorificando o seu Deus, que ele pode fazer todas as coisas por você. E mesmo que a tempestade continue, demore 1 ano, 2 anos, né? A luta ela persista, saiba que Deus um dia vai pôr fim em toda a tristeza, em toda a dor, em toda a angústia. Porque a Bíblia nos declara que Cristo venceu por nós. E Ele está pronto para nos ajudar e nos fortalecer no momento da angústia. E se assim ainda você precisar, se você diz: olha, mas já tem tanto tempo, eu já não consigo mais louvar, então, meu irmão, ore. Se você não consegue mais orar, então gema nos pés do Senhor. Porque no momento que você precisar, Ele vai fazer como Ele fez aqui para os discípulos. Vai dizer para o mar: aquiete-se, vai dizer para o vento: acalme-se, e vai fazer grande bonança na tua vida, no teu barco. Porque o Senhor é Ele quem nos promete. Não é o homem que nos diz que Deus vai agir, mas é o próprio Cristo que nos promete que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus, graças te dou, Pai, por tua infinita e grande misericórdia. Eu quero te pedir, Senhor, que derrame do teu Espírito Santo cada vez mais sobre a tua igreja. Te agradeço, Senhor, porque tu és o nosso capitão, nosso escudo e fortaleza. És tu, ó Deus, que nos sustenta com tua destra fiel, ó Pai. Que o teu Espírito Santo possa continuar nos dando graça e força, Senhor,
para podermos enfrentar as lutas, os problemas que possam aparecer em nossas vidas, confiando e tendo fé em Ti. Que o Teu Espírito Santo renove agora, Senhor, aqueles que estão sem forças. Que o Teu Espírito Santo possa agora, Senhor amado, mostrar que Tu és o nosso capitão, forte e seguro, és a nossa fortaleza, Pai. Que em meio à tempestade precisamos continuar Te servindo, seguir, não baixar a cabeça, porque sabemos que somos vencedores através do Teu sacrifício, Senhor. E que Deus querido, aviva a Tua igreja, Pai. Derrama do Teu Espírito Santo, Deus, porque nós precisamos ser renovados. Derrama a Tua graça e Teu poder, porque precisamos ter autoridade, Senhor, para enfrentar tudo que Te desagrada, para poder anunciar a Tua palavra com poder, Senhor, para podermos engrandecer o Teu nome santo neste mundo, Pai, que está, Senhor amado, mergulhado em trevas, mergulhado, Senhor, em situações que entristece o Teu Espírito Santo, mas com a autoridade do Teu nome, ó Pai, possamos anunciar que és o Senhor de toda a terra, podemos anunciar que és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Por isso Te pedimos, Senhor, atende o nosso clamor. Deus, aviva a Tua igreja no poder e na glória do Teu Espírito Santo, para podermos cumprir a Tua vontade nessa terra até a Tua volta, Pai, em nome de Jesus. Amém.